Olá, turminha dos sextos anos, estamos aqui para mais uma aula. Na nossa aula de hoje, prestem bastante atenção. Nós vamos fazer uma atividade de revisão para a nossa avaliação, que acontecerá na última semana do mês de maio. Então, prestem atenção. É a primeira coisa que vocês precisam de fazer. Vocês podem pegar uma folha de chamex ou uma folha de caderno, escrever na frente da folha não e no verso a palavra sim, ou vice-versa, tanto faz. O importante é que na folha vocês deverão ter a palavra sim e a palavra não. Lembrem daquela revisão que nós fizemos para a M1? Então, nós iremos fazer hoje aqui agora a mesma revisão. Não vai ser a mesma coisa, né? Como se estivéssemos lá no colégio, mas vamos tentar revisar o conteúdo de uma forma diferente, né? E bem legal, ok? Então, pausem o vídeo, peguem a folha, escrevam sim ou não. Eu vou fazer a leitura das perguntas, né? Lembrando que as perguntas têm verdadeiro e falso. Então, quando eu fizer a pergunta e se você achar que a resposta é sim, você vai levantar a plaquinha sim. Se eu fizer a pergunta e você achar que a resposta é não, você vai colocar a plaquinha não. Peça a ajuda da mamãe, do papai, de quem puder e vão anotando quantas questões vocês irão acertar, ok? Depois me chamem lá no grupo e me falem o número de questões que acertaram. A partir dessa revisão, vocês podem estudar para a prova. Lembrando de estudar também pelo livro. Não podem ficar apenas na revisão. A revisão é apenas um roteiro do que vocês precisam de focar, de estudar para a nossa avaliação. Então, vamos lá? Eu tenho aqui 15 questões, 15 frases que podem ser verdades ou mentiras. Vamos lá, então. Número 1. O rio do Egito é o rio Eufrates. Vamos lá? Sim ou não? Quem colocou a plaquinha não acertou. O rio do Egito é o rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo foi muito importante para a civilização egípcia, porque graças às cheias do rio Nilo, com essa água que era armazenada, essa água contribuía para as plantações, né? Então foi muito importante para o Egito. Número 2. A escrita egípcia era hieróglifa. Então o nome da escrita egípcia, hieróglifa. Verdadeiro ou falso? É sim ou não? Aquele que levantou a plaquinha sim, acertou. Vamos anotando aí, né? Quantos que vocês estão acertando. Número 3. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. É sim ou não? Quem colocou a plaquinha sim, está correto. Número 4. Os escribas faziam a contabilidade do palácio. Lembrando que os escribas faziam parte da sociedade egípcia, ficava na terceira coluna lá da pirâmide social. E quem levantou a plaquinha sim, acertou. Os escribas eram uma das poucas pessoas que sabiam ler e escrever no Egito e eles faziam a contabilidade do palácio. Então, quem colocou sim, acertou. Número 5. As pirâmides serviam de túmulos para os faraós. Qualquer pessoa, né, sabe que o Egito ele é famoso pelas grandes pirâmides. Isso a gente vê em filmes, em documentários. E a resposta é sim. As pirâmides eram os locais onde os faraós eles eram enterrados. Então a resposta é verdadeira. Número 6. Os rios da Mesopotâmia eram os rios Tigre e Eufrates. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Então a resposta é sim. Número 8. Os assírios,
que eram povos da Mesopotâmia, criaram a escrita. O que vocês colocaram? Vamos lá? A resposta é não. Os inventores da escrita foram os sumérios, que também eram povos da Mesopotâmia. Número 9. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis escritas. Foi criada pelo rei Hammurabi, né, na Mesopotâmia, e a resposta é sim. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis escritas. Número 10. Os zigurates eram as casas dos sumérios. Os zigurates eram as casas dos sumérios. Quem colocou não, acertou. Os zigurates eram tipo as pirâmides dos egípcios, né? Eram templos religiosos e também serviam para enterrar as pessoas. Então, mas principalmente eram usados como templos religiosos. Então, a resposta é não. Número 11. Cidades-estados são cidades sem governo. A resposta é não. Cidades-estados são cidades independentes. Cada cidadezinha tinha o seu próprio governo. Então, por isso que a resposta está errada. A frase está errada, né? Porque cada cidade tinha o seu governo, sim. Elas eram independentes entre si. Número 12. Os hebreus eram politeístas. Sim ou não? O que vocês colocaram? A resposta é não. Os hebreus, o que difere os hebreus dos egípcios e dos mesopotâmicos é isso, porque os egípcios eram politeístas, os mesopotâmicos politeístas e os hebreus eram monoteístas, ou seja, adoravam um único Deus. Número 13. O êxodo foi a fuga dos hebreus do Egito. A resposta é sim. Por quê? Porque os hebreus estavam sendo escravizados no Egito, né, sofrendo, né, com os faraós. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fugir do Egito de volta à Terra Prometida, liderado por Moisés. Então, a resposta é sim. Número 14. Moisés foi o líder dos hebreus. Sim ou não? Sim ou não? O que vocês colocaram? A resposta correta é sim. E a última, a Mesopotâmia fica hoje onde está o Iraque. Então, a localização da Mesopotâmia, será que hoje é lá no Iraque? É sim ou é não? A resposta correta é sim. Agora vocês vão somar quantas que vocês acertaram e depois conta para a professora. Um beijo e estudem, tá?